Olá pessoal, hoje nós estamos com um convidado especial aqui. Nós vamos dar continuidade no tema da justificação pela fé. Algumas pessoas ficaram com algumas dúvidas, entraram em contato comigo. Outras pessoas até nos comentários fizeram um contraponto em relação à doutrina da justificação somente pela fé. E foi citado Tiago, né, onde ele diz que o homem não é justificado pela fé somente, mas também por obras. E nós vamos falar sobre isso. Será que Paulo e Tiago estão em contradição? Será que eles tinham alguma treta lá entre eles? Nós vamos ver o que significa justificação em Tiago, o que significa justificação em Paulo. E para falar desse tema, eu chamei o Fabiano Chiran, que é aluno aqui do Seminário Concórdia também, meu colega de seminário. E aí a gente vai conversar sobre esse tema, né? Vamos ver algumas curiosidades sobre a justificação pela fé, né? O que implica ser justificado pela fé. Então vamos lá, Fabiano, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o convite, né? Para participar aí comigo desse vídeo. Tem um pessoal que está assistindo, a gente está, graças a Deus, tendo um engajamento muito legal. E teve muita gente que ficou com dúvida em relação à justificação pela fé. Entrou em contato comigo e perguntou coisas sobre justificação pela fé. Então eu achei melhor fazer esse outro vídeo. E eu te agradeço por ter aceito, por participar aqui com a gente. Fabiano, para começar, o que é justificação pela fé? Bom, vamos lá então. Para nós entender a justificação pela fé, vamos entender primeiramente a palavra justiça. Lutero tinha uma dificuldade no início da vida monástica dele a entender a palavra justiça de Deus. Grande parte das pessoas entendia como a ira de Deus sendo descarregada sobre o pecador. E aí isso traz confusão, porque ao ler Abacuque 2:4, Lutero entendeu que a justiça de Deus, ela se dá na graça. Ela não vai ser uma justiça que vai punir o pecador diretamente. Ela é uma justiça imputada. Então, através da fé, que é a obra do Espírito Santo na pessoa, ela recebe os méritos da obra de Cristo e não os méritos pelas próprias obras dela. Então, a justificação pela fé é isso. Jesus morreu na cruz em favor de toda a humanidade. Jesus justifica diante de Deus o pecado da humanidade. É importante falar que isso é bíblico, porque hoje em dia existem correntes, mesmo dentro do protestantismo, como a Nova Perspectiva em Paulo, que diz que a doutrina da justificação pela fé foi uma invenção de Lutero devido à sua experiência pessoal, porque ele se sentia muito oprimido na igreja medieval, então ele teve uma experiência pessoal que o fez chegar à conclusão da justificação pela fé. E aí você cita Abacuque, né? Então eu acho que é importante que a gente veja que isso é bíblico, não é uma questão de experiência pessoal de Lutero, né? É uma questão bíblica. E o mesmo Paulo, né? Paulo não estava trazendo uma doutrina diferente, uma doutrina nova. Paulo estava apenas replicando aquilo que o profeta Abacuque já havia falado, através daquilo que Deus revelou para ele em visão. Então Paulo não estava trazendo uma doutrina diferente, como a Nova Perspectiva diz, né? E afirma. Então a justificação é realmente pela graça de Deus, desde o Antigo Testamento. Exatamente. E existem dois tipos de justificação, né? A objetiva e a subjetiva. O que você pode comentar para que a gente possa entender essas justificações? Só repetindo, né? Justificação objetiva e justificação subjetiva. O Fabiano vai explicar o que significa essas doutrinas da justificação. Eu vou procurar não ser muito dogmático, eu vou procurar ser mais prático na resposta. Eu ousaria citar João 3,16 para fazer a conexão entre as duas. Deus amou o mundo, João diz lá, e a palavra usada por João é cosmos, né? E cosmos é a totalidade da humanidade, uma das possíveis traduções de cosmos, né? E aí Deus amou o mundo, então se ele amou a totalidade da humanidade, essa era a objetividade de Deus. Então, a justificação objetiva é Deus ter entregado Jesus em favor de toda a humanidade. Isso é de fora de cada um, é de fora de nós, é de fora das obras, né? E abrange todas as pessoas. A subjetividade da justificação, ela está na segunda parte do versículo, onde todo aquele que nele crê
não vai morrer eternamente, né? Não perece, a palavra que está traduzida na RA, né? E então essa subjetividade é a ação justificadora em cada pessoa. Cada pessoa recebe essa justiça de Cristo. Então a objetividade está em Deus amar o mundo e justificar o mundo através da obra de Cristo. A subjetividade, ela está em cada um particularmente. O pessoal às vezes objeta, né, falando então, quer dizer que Deus tornou possível a salvação de todos e aqueles que aceitam são salvos? Não, não é isso, né, Fabiano? Deus efetivamente justificou, ele deu a salvação para toda a humanidade, né? Lutero chamava isso de gratia universalis, a graça universal. Foi por todos que Jesus morreu e todos foram justificados. Mas quando você nega Jesus Cristo, você perde essa justificação. E quando você confia em Jesus Cristo, você recebe essa justificação. Então, até um teólogo americano, John Ford, ele fala assim, é muito duro ter que ir para o inferno. Você tem que passar pelo cadáver de Cristo para ir para o inferno. Você tem que passar pela morte de Cristo, que foi em teu favor, para que você vá para o inferno. Você tem que rejeitar isso, você tem que passar por cima da morte de Cristo. Essa rejeição, ela existe de fato, e é bíblico, né? A gente vê Estevão, quando estava diante dos judeus lá, né, fazendo uma autodefesa, né, do evangelho que ele pregava, e aí ele diz, vocês resistem ao Espírito Santo, né? Vocês não ouvem o evangelho, vocês tapam os ouvidos quando eu estou falando, né? E realmente o texto diz que eles taparam os ouvidos e apedrejaram Estevão, Exatamente. Né? Então existe a resistência da graça, Exatamente. Por mais que ela seja universal. Mas assim, a resistência, ela não tira essa universalidade, ela não anula. Não é que Deus tornou possível, ele efetivamente justificou, mas a pessoa perde essa justificação quando ela nega Jesus Cristo. E como é que a gente aborda essa questão de fé e obras em Tiago? Tiago fala que a justificação não é pela fé somente, mas pelas obras também. O que Tiago está querendo dizer sobre isso, né? E logo em seguida a gente já vai tentar abordar, o Fabiano vai tentar falar para a gente sobre a diferença com Paulo, entre Tiago e Paulo. Acho que são dois temas misturados, né? Então, por que Tiago defende a justificação pelas obras e por que Paulo defende a justificação somente pela fé? Então, é uma contradição? O que acontece nessa diferença de olhar a justificação? Essa é uma das questões que mais dá discussão academicamente e teologicamente dentro das congregações, né? Dentro de teologias diferentes, de hermenêutica diferente. E dos pontos que eu percebo nos dois textos de Paulo e Tiago é que os dois usam o mesmo exemplo, né? Os dois usam Abraão, e aí Tiago enfatiza a obra de Abraão e Paulo enfatiza a justificação de Abraão, né? Então, Tiago está falando para cristãos convertidos, Tiago não está falando para judeus ou para gentios não convertidos, né? Eram cristãos. E aí, esses cristãos, Tiago já tem o pressuposto de que eles já foram regenerados por Deus, né? Eles já foram justificados por a obra de Cristo. E agora, essa justificação objetiva e subjetiva na vida deles, eles vão expandir para a prática. Ela vai para a horizontalidade da cruz, né? O cristão, ele vive dois planos, um vertical e um horizontal. Então, a justificação vertical, ela acontece passivamente e tal, né? Só explicando, vertical é diante de Deus e horizontal é diante do próximo, diante do mundo. Obrigado, Tiago, eu acabei esquecendo de expor isso. Então, diante de Deus, verticalmente, eu estou perdoado, eu estou justificado, e agora isso me move a fazer obras, isso me move a levar essa justificação do âmbito horizontal, diante do mundo, diante das pessoas e das necessidades das pessoas. O próprio Tiago deixa isso explícito no texto de Tiago 2, verso 15 a 17, onde ele coloca a vida prática dos cristãos, a dificuldade dos irmãos ali que estavam passando, fome, frio, e aí esses irmãos pareciam que estavam de braços cruzados ali, o texto mostra essa imagem pra gente, olhando para eles e dizendo, vá em paz, Deus te abençoe, se esquente, mas não dava uma coberta para a pessoa se esquentar. Vá em paz, mate sua fome, mas não dava comida para as pessoas que estavam precisando de comida. E aí Tiago enfatiza, olha, a fé de vocês
se ela não for mostrada nas obras, na prática, ela é uma fé não verdadeira, é uma fé morta, é uma fé que não está vivificada pelo Espírito Santo. Então, Tiago traz isso, que é a justificação por obras, ela é como se fosse um espelho da fé, um espelho da justificação já recebida de Deus e agora esse viver em amor ao próximo. O que a gente pode colocar também em termos de lei e evangelho, né? Tem um vídeo sobre lei e evangelho, vou colocar aqui em cima se você quiser assistir. É um pouco mais completo que a ideia de lei e graça, mas vamos usar a figura de lei e graça. Tiago está falando da justificação pela lei. Ela ainda é vigente, você ainda pode se justificar pela lei, só que ela é impossível, você não consegue se justificar pela lei. Então você tem que seguir essa justificação pela lei em relação ao próximo já cristão. Você tem que seguir ela, mas não quer dizer que você vai conseguir. Então tem a graça de Deus, que é a que Paulo fala, que é a justificação somente pela fé. Então, diante de Deus, você é justificado somente pela fé. Diante do mundo, do próximo, você é justificado pelas obras. Você precisa, não adianta só falar, eu sou cristão, e não falar do amor de Jesus, e não andar o que a pessoa precisa, né? Não ajudar a pessoa com seus recursos, sendo que se dizer cristão. Isso para o próximo, para o mundo, não vale de nada. Você não vai ser justificado como cristão. E agora, eu quero saber, Fabiano, qual é a diferença entre justificação e santificação? Justificação e santificação, vamos lá. A justificação, como já foi exposto, né, é a obra de Cristo em favor de toda a humanidade. Então, isso é apresentar o ser humano sem mácula diante de Deus, pela obra dele, não pelos méritos do ser humano. Isso é a justificação. Santificar, ela é a ação do Espírito Santo na vida das pessoas. É o Espírito Santo abrir os olhos da fé para que você enxergue a obra de Cristo como verdadeiramente em teu favor. Essa é a santificação passiva, vertical, de Deus para cada um dos crentes. E aí, esse processo de santificação, ele não é estático, ele não fica parado. Assim como a justificação move em relação ao mundo, em relação ao próximo, a santificação, ela também se mostra na vida diária, ela também se mostra no dia a dia. Poderia dizer assim que até certo ponto, no âmbito horizontal, aqui na vivência do mundo, existe uma sinergia por parte do crente em fazer em favor do próximo e colocar essa santificação em prática. Recebi de Deus, eu tenho conhecimento através do Espírito Santo e da minha fé, agora eu reconheço que Deus é Deus, né, e eu não sou. E a partir daí eu levar essa santificação para as pessoas que também já foram convertidos, mas estão como aqueles cristãos lá de Tiago, que estão com os braços cruzados e se dizem cristãos. Então, na prática, é levar essa santificação ao conhecimento deles e para que eles também entendam isso. A santificação, ela é um processo sinérgico com Deus. A Bíblia chama a gente de cooperadores de Deus, né? E isso mostra, aí vem o principal uso da lei, né, que é de espelho. Isso mostra que nós somos pecadores, porque nós não conseguimos, no modo horizontal, como o Tiago ensina, justificar. Porque o próprio Tiago fala que se a gente erra um ponto só da lei, nós somos culpados de toda ela. E nós erramos pontos da lei, nós somos pecadores. Por isso que eu falei que a gente não consegue. Então a santificação, muita gente coloca primeiro antes da justificação. Você precisa se santificar para ser justificado. Muita gente faz isso, né? Ou seja, você só é um cristão de verdade se você segue as obras. E ser cristão de verdade é ser justificado, né? E na verdade a gente faz boas obras por amor a Deus, mas nós não fazemos da maneira como nós deveríamos fazer. Nós somos pecadores, nós erramos, né? Então nós não conseguimos ser justificados pela lei, porque nós quebramos pontos da lei, então nós quebramos toda ela. Mas já justificados, a gente segue uma vida de santificação, cooperando com Deus em favor ao próximo, em favor do próximo. Deus abençoa o próximo através de nós. E aí, muitos luteranos falam que a santificação é se acostumar com a justificação. São os chamados luteranos radicais, né? Eles já têm uma tendência um pouco mais
antinomista, né, contra a lei, eles acham que a lei é uma coisa ruim, então eles dizem que a santificação é se acostumar com a justificação. O que você acha disso, Fabiano? Bom, conforme já citado o texto de Tiago, né, os versos 15 até o verso 17, o cristão ele não é parcial, né? Aquilo que o cristão ele vive no domingo, no culto, né? No culto eu sou santo, né? No culto eu estou aqui servindo a Deus, mas na vivência diária não, né? Na segunda a sábado, não. Lá eu sou o Fabiano funcionário público, eu sou o Fabiano estudante, eu sou o Fabiano pai de família, e no culto eu sou o Fabiano cristão. Uhum. Então a santificação ela não é um acostumar-se com a justificação. Né? Eu sou perdoado não só no domingo, eu sou tido como justo e santo diante de Deus todos os dias da minha vida. Então a santificação, que ela conforme nós colocamos, ela é diária, né? Ela é levar para o próximo o conhecimento da palavra de Deus, aquele que o Espírito Santo revela. Então ela não é estática, ela é dinâmica. Então a santificação não é se acostumar com a justificação, mas sim viver ela. Exatamente. Santificação e justificação, elas estão interligadas, como o Fabiano colocou, né? Para muitos, a justificação é um ato estático. Deus nos declarou justos e aí acabou. Você já está justificado, acabou. Você está predestinado para o céu. Se Deus não te declarou justo, você está predestinado ao inferno. É uma coisa de decreto. Mas, na verdade, a justificação e a santificação, elas não são estáticas, né? Elas estão sempre... A gente sempre peca, sempre precisa do perdão, sempre precisa da graça de Deus, da justificação. E o próximo está sempre precisando da nossa ajuda, essas interações. Nós precisamos do próximo e o próximo precisa de nós. Então, a santificação, ela também é um movimento constante, né? Dentro de casa e qualquer lugar, a gente... faz esse movimento de justificação e santificação. Só um gancho na tua fala, Thiago. A gente vê, a própria Bíblia ensina que Deus é um Deus justo e santo. Uhum. E Deus ele não é estático na história. Né? Deus está em movimento durante a história e a Bíblia relata isso. Deus está ali diante do povo, está defendendo o povo no Antigo Testamento, está defendendo o povo no Novo Testamento. Né? Isso não impede as pessoas de viver conflitos e aflições. Mas esse Deus... ele move o povo, ele dá entendimento para o povo e por graça ele vem ao encontro do povo. Então o processo de santificação ele é ativo, ele não é parado. O próprio Deus revela isso para nós dentro da história. É isso aí. Fabiano, quero te agradecer muito por ter aceitado vir conversar comigo aqui, com o pessoal que está acompanhando. Eu gostei muito. Achei muito legal, deu para tirar bastante as dúvidas, melhor do que eu faria. Meu primeiro vídeo ficou muito incompleto, né? Não ficou muito legal, mas você conseguiu explanar todas as dúvidas que ficaram. Isso foi ótimo mesmo. E peço que Deus te abençoe, que a gente tenha outras oportunidades também de fazermos vídeos juntos aí. E eu vou fazer um pedido especial daqui a pouquinho. Continue assistindo. Se você puder me ajudar no final do vídeo, aí eu vou fazer o pedido. E eu já peço que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que a sua semana seja maravilhosa. Deus abençoe. Amém. Olá pessoal, eu venho fazer um pedido especial para você, porque eu estou no último ano de seminário, estou fazendo uma pós-graduação e para mim está sendo complicado trabalhar. Porque eu precisaria de um trabalho remoto e eu estou procurando trabalho remoto, vários tipos de trabalho remoto e eu não estou conseguindo pela dificuldade de horário, porque as minhas aulas são de manhã e a partir de maio eu vou ter aula de manhã e de noite. Então eu vou ter só a tarde livre para poder trabalhar, fazer os trabalhos e tudo mais. Tá difícil. A minha esposa também está procurando trabalho e também não está conseguindo. Nós estamos em bandeira preta aqui no Rio Grande do Sul, está tudo fechado. Tudo fechado, então eles não estão contratando. Então eu preciso muito da sua ajuda, que você me ajude com o valor que você puder. Não tem valor mínimo, não tem valor máximo. Eu peço que você me ajude através do Pix. Eu vou deixar o Pix aí embaixo, que é ti.surian@gmail.com.
Eu tenho que pagar os meus remédios, como eu tenho falado nos vídeos. Eu tenho espondilite anquilosante, que é uma condição que me causa muita dor e causa problemas de mobilidade. Às vezes eu preciso usar bengala para me apoiar, porque eu não tenho força nas pernas, às vezes, o suficiente, ou uma dor muito forte no quadril e eu não consigo andar, me dá problema, eu preciso do apoio da bengala. Às vezes eu não consigo nem levantar da cama, muita dor, e eu preciso tomar os remédios para que eu controle a dor nesse processo e também evite o enrijecimento, para que eu não fique duro numa cama, né, sem poder mexer o maxilar, o pescoço, ou de repente ficar com a coluna em pose de esquiador, né, para frente, sem poder voltar à posição normal. Então eu tenho que tomar os remédios e fazer o tratamento certinho para evitar problemas. E eu também tenho esquizofrenia, que é um problema mental complicado. Tem muito preconceito em relação a isso. Eu não sou uma pessoa violenta, agressiva, nunca agredi ninguém, nunca fui pra cima de ninguém, tal, durante surtos ou essas coisas. O máximo que eu fiz foi sair para evangelizar elefante, essas coisas assim bem absurdas mesmo. Eu tinha muito medo, eu tinha algumas paranoias, alguns delírios, mas agora já está controlado por causa do remédio. E as alucinações que eu tenho também estão controladas por causa do remédio. E eu preciso desse remédio para que eu possa trabalhar bem, para que eu possa viver bem, né? Que eu possa fazer minhas obrigações sem medo de ter surto ou alguma alucinação que possa me causar problemas. Então eu peço que, se você puder, esses remédios são bem caros, são muito caros. Então, se você puder, me ajuda no Pix, ti.surian@gmail.com. E esse também é meu e-mail. Se você quiser entrar em contato comigo, você não trabalha com Pix, mas quer fazer um depósito em conta, eu te passo meus dados de conta. E se você já fez, já me ajudou, se você já contribuiu, eu vou te passar um vídeo exclusivo para que você possa assistir, fazer valer a pena a sua oferta na minha vida. Então, se você não puder ajudar, não tem nenhum problema, você não tem nenhuma obrigação comigo. Assiste, comenta, dá like, dá dislike, curte, não curte, interage do jeito que você quiser. Você não tem nenhuma obrigação comigo, tá bom? Então, por favor, assista sem nenhum tipo de constrangimento. Não se sinta constrangido por causa disso, por favor, tá bom? Então, Deus abençoe vocês. Amém.